E aproveitando que o pessoal às vezes tem dúvida ainda, o que é a projeção astral? O que é a saída do corpo? Porque eu assisti seu vídeo, achei muito interessante, e você falou assim, projeção astral, você não gosta tanto desse termo, porque as pessoas podem projetar para fora e não ter essa experiência fora do corpo. Então, eu gostei dessa forma de você falar. Então, conta um pouquinho para nós sobre essa questão de ter essa experiência. Às vezes nós ficamos aqui, nesse plano ainda, e às vezes nós conseguimos ter essa experiência com extraterrestre, em outros planos. Você pode falar um pouquinho para nós? Claro, é o meu olhar, né, Pri? É uma coisa Sim, assim que eu estudando e vivenciando, experienciando, eu fui notando que se projetar. Primeiro, vamos entender o que se sim, projeta, o que sai do sim, corpo. Quem é que tem essa experiência, né, fora do meu corpo físico, além da minha pele física aqui, né? Então, eu gosto sempre de nomear, eu uso a palavra consciência, que eu acredito que seja, e eu já consegui sentir a minha consciência como um grande ovoide de luz grande, sabe? sim, E vamos que ela necessita se manifestar no plano físico, mas existe o quê? Existem camadas sim, sutis até ela ter um veículo de manifestação dela mesma mais denso, mais matéria, mais físico. E essa sutilidade que existe, essas camadas sutis, são planos espirituais diferentes. Então, ela, para se manifestar, ela cria corpos. certo. Então, como ela pensa, ela cria o corpo mental. Como ela sente, ela cria o corpo emocional, que nós conhecemos como psicossoma, Sim, né? Psique, alma, soma, em grego, corpo, corpo da alma, e é o corpo das emoções, que vai se manifestar no plano das emoções, assim como o corpo mental vai se manifestar no plano mental, dos pensamentos. Então, quando ela cria o corpo mental e o plano mental para se manifestar, ela cria depois um outro corpo que seria o corpo emocional conhecido como espírito. Em outras nomenclaturas, perispírito para os espíritas, psicossoma para quem estuda a projeção da consciência, corpo espiritual, corpo astral, para se manifestar no plano espiritual ou plano astral. Se nós, como consciências, conseguíssemos realizar, preencher os nossos vazios conscienciais, uns chamam de karma, outros chamam de carências emocionais, sim, desordens emocionais, potenciais de realizações, não importa o nome, mas se a consciência ela reencarna, é porque ela tem vazios de sim, experiências. Ela sim, quer experienciar, ela quer vivenciar. Né? Em cada experiência dela, ela se pule um pouco mais, leva um polimento a mais e fica mais sábia. Porque além do conhecimento, ela experiencia e fica mais sábia. Então, se a gente conseguisse, apenas no plano espiritual, que é o plano das emoções, realizar tudo que nós precisaríamos realizar, a gente não precisaria reencarnar fisicamente. Mas não é o caso. Não é o caso. A nossa consciência não, tem muitos potenciais de realização verdade. a vivenciar. Então, por enquanto, nós vamos nessa roda Sim, reencarnatória, sabe Deus quando. Mas ela criou, né, mais um veículo de manifestação dela mesma, que é o corpo físico e somos nós. E sim, o corpo físico é o freio das nossas emoções que fica no plano espiritual, o plano das emoções. Porque se aqui, no plano físico, a gente quisesse fazer coisas emocionalmente que aflora no plano espiritual, você fora do corpo, sim, nossa, você já ia ser presa. é verdade. Porque a É bem memória assim mesmo. emocional que existe dentro da gente é enorme, né? A gente Sim, oscila demais durante o sim, dia todo. Então, as questões que nós trazemos de outras vidas, para quem acredita em reencarnação, as sim, questões que a gente traz do período intermissivo entre vidas, mais essa vida uterina até hoje, está tudo gravado nesse campo, nessa consciência. Né? E esses corpos todos que me interpenetram e saem além de mim para fora, da minha pele para fora, para cima, para baixo, dos lados, a gente chama de campo áurico, a nossa sim, aura. É a nossa assinatura energética, a nossa assinatura espiritual, o nosso RG espiritual. Aqui está sim. gravado quem somos.
Então, por isso que eu falo muito, né, para quem é clarividente, quando vai fazer leitura áurica, leitura de registro acástico, hoje está em moda isso, né? Tem que ter um cuidado, né, Lili? Muito, é uma Sim, responsabilidade enorme você fazer a leitura de alguém, porque existem camadas e mais camadas de corpos ainda que para você clariver, você vai passar por essas camadas, você tem que sim, filtrar. Primeiro você vai ver o que é teu, sim, depois você vê o que é do outro. E se ele não sabe transpassar essas camadas, ele faz uma leitura errada também, né? Mas isso é outro papo. sim, Mas aí esses corpos que estão aqui dentro de mim e emanando de fora, que nós temos esse conjunto de corpos, que são os veículos da minha consciência, ele precisa de uma cola, porque se não tem algo que gruda esses corpos em mim, no corpo físico, eu perderia a consciência toda hora. Né? Alguém, quando sim. bate a cabeça e desmaia, fala, a pessoa perdeu a consciência. Na verdade, houve o quê? O desencaixe de todos esses corpos sutis. Mas como é que ele volta novamente? Tem que Como é ter que a eu estou cola. aqui Sim, conversando com você? sim, Né? Então, é, existe uma cola que nós chamamos de duplo etérico ou campo bioelétrico, que é aquele branquinho que a gente enxerga nas pessoas, né? Quem é mais sensível pela clarividência, enxerga um branco meio azulado em volta das pessoas. Esse campo bioelétrico não é um veículo de manifestação da nossa consciência. Ele é apenas uma cola que gruda esses corpos sutis no nosso corpo físico. Ele é que traz a nossa vitalidade para o corpo físico. Ele irradia prana, energia, para todos os meus órgãos internos, meus tecidos, meu sangue, meus ossos, toda a minha parte interna de constituição física. É nele que estão gravados chakras, que nós conhecemos como vórtices de energia. Isso sem falar nos chakras do corpo espiritual, do psicossoma, mas agora fica meio difícil a gente falar sobre esse assunto. sim, Aí, quando você está dormindo, você imagina, Pri, tá aqui meu corpo físico e o meu psicossoma, junto com o meu corpo mental, junto com a minha consciência. Eu estou falando 3 corpos, mas existem filosofias, religiões que falam 7 corpos, 11 corpos, sim, 11 dimensões, vários corpos, né? Mas eu prefiro me limitar a 3 para a gente entender melhor. sim, Pensamento, sentimento e o que a gente faz aqui na vida física, que é a sim, ação. Então, esses corpos estão aqui, dormindo, acoplados ao corpo físico, na cama. O duplo etérico, ou campo belétrico, está envolvendo todos esses corpos, inclusive o corpo físico. É sim, a cola. Vamos imaginar que meus corpos sutis começam a desencaixar na hora do sono. Nossas ondas cerebrais caem, você adormece, o seu corpo físico adormece, mas a sua consciência não precisa dormir, ela está desperta. E aí você começa a desencaixar. Vamos imaginar que, eu sempre falo isso, eu gosto desse exemplo. Você sim, passa a cola nessa mão, passa a cola nessa mão, gruda assim. Na hora que você vai levantar, vai ter vários filamentos de cola. Conforme você vai aumentando, esses filamentos vão se afunilando, sim, vai formando um cordão de cola. Então, vamos sim, imaginar os corpos dormindo, o duplo etérico é essa cola, e na hora que você desencaixa, aqueles filamentos de cola são filamentos energéticos. certo. Então, quando você sai, metade, falando bem grosseira, né? Assim, não é metade, mas Sim, uma porcentagem sim, sai do seu psicossoma, a outra porcentagem fica no seu corpo físico. Isso é que te deixa viva. E é afunilado, conhecido como cordão de prata. cordão de prata. Exatamente, mas tudo isso é o duplo etérico, é o campo bioelétrico. E aí, quando você sai, vamos que você não tenha saído, você esteja só projetado. Infelizmente, a maioria da humanidade só se projeta para fora. E Não tem fica. essa experiência, né? Não, a experiência fora do Sim, corpo é quando você sai, você sim, vivencia, sai também da cúpula de proteção, que é da faixa de atividade desse duplo etérico que irradia uma certa energia mais densa por conta do sim, corpo físico, ele faz parte do corpo físico. Então, esse local de mais ou menos 3, 4 metros de diâmetro, que fica em volta do corpo físico, ele é denso. Então, quando é, você sai, se você não sai dele, você fica batendo no teto. Na verdade, você não bate no teto. Você bate no campo eletromagnético da parede, do teto. e Da dá essa parede. impressão. Sim, E acontece isso mesmo, até que você sim, se utilize e você consegue transpassar. Quando você transpassa, tem uma experiência e traz na memória, então isso eu chamo de experiência fora do corpo. sim, É muito mais rico, porque você rememorizou. Ao passo que se você só fica projetado ali sonhando, você tem uma projeção.
Tudo bem, tudo é projeção astral, mas a Sim, minha leitura é eu prefiro, diferente. eu me projeto, mas quando eu saio eu Sim, tenho uma experiência fora do corpo. Então eu gosto de pensar dessa forma, né? Mas é uma forma particular. Então é isso que sai do corpo, são os nossos veículos de manifestação da nossa consciência. Então o corpo físico fica, mas a minha fica, mas a minha consciência se desprende para ter uma experiência para muitas coisas, né? Para que existe a projeção astral? Por que nós reencarnamos e nós saímos dos nossos corpos? Então, tem motivos para existir a projeção. Um deles é a desintoxicação do próprio corpo físico, da própria sim, mente, da psique, né? Mas a gente precisa de luz astral para energizar através do duplo etérico nossos órgãos internos também, e o próprio espírito também precisa, porque qual que é o habitat dele? É o plano espiritual. sim, O habitat é a matéria, então nós precisamos dessa fase de intercâmbio. Mas o objetivo maior para mim da experiência fora do corpo é o autoconhecimento. Como eu falei, quando você sai em plano espiritual, o plano das emoções, você não tem mais o filtro das suas emoções, que é o corpo físico. Quando você se vê lá fora, e você se nota, você se percebe, sim. se sente. Então, se você não está legal, você vai se ver lá, Potencializa, né? intensifica a sua. Intensifica. Então, é um processo de autoconhecimento.